Começam agora as aulas do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim. Então, eu sou a professora Andresa e hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão descobrir por que ela vai ser diferente. Professora Andresa quer que vocês prestem atenção nessas imagens que eu tenho aqui na bancada. Vocês já viram essas imagens? Conhecem esses lugares? Já passaram pela frente? Tenho certeza que sim. E nas aulas da professora Andresa, ela já trabalhou essas imagens? Já, né? Essas imagens aqui são da nossa cidade, são em alguns lugares de Ponta Grossa. E por que será que a professora Andresa trouxe novamente essas imagens aqui? Porque hoje a nossa aula vai ser uma revisão. Nós vamos revisar alguns conteúdos que nós trabalhamos o ano passado. E claro, né, que a professora também vai comentar um pouquinho sobre a história da nossa cidade, que a professora gosta muito de trabalhar a história da nossa cidade. Então vamos agora lá para a tela para nós vermos o objetivo da nossa aula. Vamos lá? Então, o objetivo, como a professora já falou, vai ser relembrar os conteúdos de história do ano de 2020. Quase que eu ia falar 2021, foi por pouco. Então, pessoal, nós vamos relembrar um pouquinho. Mas eu não vou começar a aula já com Ponta Grossa. Eu vou começar com esta imagem aqui. Vocês lembram que o ano passado vocês trabalharam lá a origem da humanidade? Como que iniciou lá os seres humanos aqui na Terra? E daí nós trabalhamos lá os australopitecos. Falem, pessoal, eu adoro falar australopitecos, acho muito joia falar australopitecos, né? Então eram esses, assim, então você veja que ele nos lembra, né, assim, os primatas com pelo assim parecido, lembra o macaco, mas não tem nada a ver, né? Lembra, e ele foi encontrado há 3 a 2 milhões de anos atrás. Aonde que ele foi encontrado? Na África, vocês estão lembrados, pessoal? Então esse fóssil foi encontrado lá na África e é ali que eles tiraram a teoria da evolução, né, do surgimento do homem na Terra. Então, foi mostrado todas as fases até chegar nos dias atuais, essa teoria. E aqui embaixo a professora também já trouxe a pré-história, que são os homens lá, como que eles foram se desenvolvendo, como que foi a evolução do homem lá das cavernas até a origem das cidades, dos comércios. Estão lembrados? Também a professora trouxe como que da África, né? Se vocês olharem aqui, né? A professora trouxe o nosso mapa mundi, que é muito utilizado, e o mapa com aqui a África aqui, né? Como que foram os caminhos? São teorias. Foi comentar, foram teorias que nós temos dos caminhos prováveis que eles fizeram. Então nós temos 2 caminhos, o caminho de Bering e da Polinésia, que pode ser que eles chegaram à América. Então, eles chegaram na América e, claro, também chegaram aqui no Brasil. Lembram? Então conseguimos encontrar, assim, aquela ativação da memória que a professora Andresa sempre lembra para vocês, né? Sempre comenta. E, claro que eu não poderia deixar, né, dos primeiros habitantes do Brasil. Olha que imagem linda, né? Então, eles vieram, povoaram a América e os primeiros habitantes do Brasil, que são os índios. Vocês também tiveram esse trabalho, os primeiros habitantes, as chegadas dos portugueses. A professora, quando trabalhou os primeiros habitantes do Brasil, trouxe até vários instrumentos para vocês verem, vários artesanatos deles, né, na bancada que eu coloquei. Ainda fizemos uma peteca, se eu estou lembrada. Tô boa da memória, viu? E também, agora, nós vamos começar com o quê? Com a história de Ponta Grossa, né? Então começamos lá na pré-história, passamos para os indígenas e vamos começar com Ponta Grossa. Então foi trabalhada, a professora Andresa trabalhou várias coisas sobre Ponta Grossa. Então aqui a professora trouxe a nossa bandeira,
que ela é branca com uma faixa diagonal azul, tem 2 ramos, o de soja e o de trigo, simbolizando a nossa agricultura. Perdão, pessoal, a nossa agricultura. As 2 pombinhas da nossa lenda, que eu já vou comentar, e a coroa. Eu adoro comentar essa coroa, porque eu acho assim que é meio poético. Porque a coroa? Porque ela é a princesa dos Campos Gerais. Pela beleza natural da nossa cidade, nós somos princesas dos Campos Gerais. Legal, né? E aqui a professora trouxe a imagem do tropeiro, porque nós vimos que a nossa cidade se originou através do caminho dos tropeiros que passavam por aqui, faziam de pouso, né? Eles iam lá no capão, eles paravam no capão de Ponta Grossa, no pouso de Ponta Grossa, devido, né, quando eles estavam se aproximando, eles iam um capão que tinha uma ponta grossa, por isso o nome da nossa cidade, Ponta Grossa, que não é feio não gosto que diga que o nome da minha cidade é feio, porque na nossa cidade tem toda uma origem, toda uma história aí na origem de Ponta Grossa. Então desse caminho dos tropeiros começou o pouso foi crescendo, até se tornar hoje aqui a nossa cidade. E ao lado, a lenda das pombinhas. Então, é uma lenda que eu vou lembrar bem rapidinho para vocês, né? Então, quando começaram, né, daí com esse caminho, começaram a ter mais fazendas, alguns tropeiros começaram a se fixar nesses lugares, começaram a vir outras pessoas aqui para a nossa região e eles conseguiram o título de levar para a freguesia. E eles queriam um marco. Eles queriam um marco para comemorar essa data, né? E eles poderiam ter agora uma igreja aqui, com um paroco, né? Com um padre aqui na nossa região. E cada fazendeiro queria que a igreja, que a capelinha fosse feita na sua fazenda. Por quê? Porque eles sabiam que ali ia ter um desenvolvimento grande, né? E estavam, como nós falamos, estavam fervendo de suco ali, né? Nós estamos querendo dizer isso, né? Eu adoro também. E não chegavam a uma conclusão, até que um teve uma brilhante ideia de pegar um casal de pombinhas, amarrar uma fitinha vermelha e soltar. Aonde as pombinhas pousassem, seria construída a nova capela. Então elas voaram e pararam numa árvore ao lado de uma cruz. E ali foi construída a primeira capelinha. E aonde é esse local? Lembrem lá, aonde? Aonde é a nossa catedral, né? Que foi feita essa capelinha em homenagem à Nossa Senhora de Santana. Então essa é a lenda da nossa história, que ela está bem enraizada. Se você vê no uniforme de vocês tem a pombinha, na nossa bandeira tem a pombinha. Lembraram? Outro momento legal que a professora trouxe são as datas para vocês lembrarem, né? Então, Ponta Grossa ela foi elevada à freguesia em 15 de setembro de 1823. Em 2023, Ponta Grossa vai fazer quantos anos, pessoal? 200 anos. Olha que legal. Tomara que dê, que já tenha tudo se resolvido e que dê para a gente fazer uma festa bem legal em comemoração aos 200 anos de Ponta Grossa, né? Então ela foi elevada à freguesia, ela deixa de ser um bairro da Vila de Castro. Daí vocês vão me questionar, professora, como assim? Bairro é maior do que vila, mas nesta época, nós estamos falando lá na época do Império, esse conceito era diferente. Vila era maior do que bairro. Sabe? Então, Ponta Grossa era um bairro da Vila de Castro. A partir da elevação de freguesia de Ponta Grossa, ela passa a ter alguma autonomia. Ela passa a poder tomar algumas decisões sem precisar ir na Vila de Castro para conseguir tomar essas decisões, sem o aval deles. E daí, mas só que ainda continua precisando muito lá, quando tinha um documento muito importante, tinha que pedir autorização lá para a comarca de Castro, para o bairro de Castro, perdão, pessoal, para a Vila de Castro. E daí, em 1855, ela já é elevada à vila, agora ela passa a ter uma autonomia, agora ela está igual lá, Vila de Castro, Vila de Ponta Grossa, então eles estão iguais. Então, ela passa a poder tomar decisões políticas e até de segurança aqui na nossa cidade. Então, há um grande desenvolvimento a partir daí. E em 1862, ela já é elevada à vila.
Porque, como assim? A vila não, pessoal, a cidade. Como assim cidade? Mas não é assim? Não, é que agora ela já tem mais uma estrutura urbana, já tem um comércio. Nessa época nós estamos entrando no ciclo da erva mate, então começa a ter um desenvolvimento. Já tem as características de uma cidade. Então, por isso, mas nós comemoramos dia 15 de setembro de 1823, o dia que ela é levada à freguesia. Também quero chamar a atenção de vocês para essa imagem aqui, do Debré. Lembram lá que a professora já falou que ele era um pintor, que ia assim nos lugares, pintando imagens, como não tinha máquina fotográfica, ele ia pintando. E eu sempre digo que é a primeira imagem de Ponta Grossa, a capelinha no meio, e vocês estão vendo que está se desenvolvendo em volta? Na colina, né, que é um dos pontos mais altos da cidade, por isso que a gente consegue ver a catedral em várias regiões. E essa foto aqui eu trouxe também porque ela é bem legal, que é uma foto que foi feita uma festa esperando a chegada do imperador Dom Pedro II aqui na nossa cidade. Então eles estavam aqui esperando a comitiva dele chegar aqui na cidade. Legal, né? Bastante informação, né? Temos que ser rapidinho. Aqui os primeiros habitantes. Quem foram os primeiros habitantes de Ponta Grossa? Vamos lá, se vocês disserem que os tropeiros, eu vou ficar muito brava. Quem foram? Os caigangues, muito bem. Então aqui, ó, os índios caigangues, né? Lembrando que nós não tínhamos uma aldeia aqui na cidade, não. Eles eram mais assim como um caminho que eles usavam e acabavam acampando aqui em Ponta Grossa. Então eles acampavam, alguns até ficavam aqui na região, mas eles acampavam para caçar, para pescar, né? E acabavam voltando para a aldeia deles. Tenho aqui os tropeiros, que eles também simbolizam os fazendeiros, porque quando os tropeiros já passavam aqui pelo caminho, já havia algumas fazendas na nossa região. Os escravos, os negros africanos, né, que vieram aqui para a nossa região para fazer o trabalho. Tivemos bastante aqui na nossa cidade, não tanto assim, vamos dizer assim, na parte mais central, mas nas fazendas, eles fizeram bastante esse trabalho aqui na nossa cidade. Deixa eu só... Agora eu vou falar numa coisa que eu adoro. Lembram lá da minha aula que eu dei bem na semana do aniversário da cidade? O jeitinho pontagrossense de ser, nossos costumes? Vocês lembram aí algumas palavras? Ou perguntem para a mãe, perguntem para a família. Algumas palavras que vocês lembram desse... O que nós falamos? Mãezinha, ferveu que suco, todo escafetado, né? Então, algum jeitinho pontagrossense de ser. E eu trouxe aqui também alguns costumes. Então, ficar e passear na praça. Se vocês pegarem umas fotos antigas da cidade, nós sempre gostamos das praças. E eu vi isso quando eu fiz uma pesquisa lá, que eu pedi para vocês, qual praça a professora vai trabalhar? Como vocês gostavam quando eu trabalhava as praças. Por quê? Porque a gente gosta de ir na praça para conversar, para passear, para descansar um pouco a cabeça, né? Para fazer exercício físico. Essas fotos aqui foram tiradas antes da pandemia, mas se vocês forem agora, lá na pandemia, vocês vão ver que as pessoas continuam indo na praça, só que agora como? Com máscara, né? Tomando todo o cuidado. Cuidado esses que vocês também vão ter que ter quando voltarem para as aulas, né? Usando máscara, passando gel, não emprestando os materiais para os colegas, né? Então, a pandemia não acabou, pessoal, não é porque nós estamos voltando para as escolas que ela acabou. Não, de jeito nenhum, a gente tem que continuar se cuidando. Outra imagem que a professora trouxe é ficar na frente do shopping. Então, aqui é uma imagem, né, num domingo à tarde, também antes da pandemia, né, que vocês podem ver que está tendo uma aglomeração ali. E aqui na nossa Estação Saudade, que era aqui a Estação São Paulo, Rio Grande do Sul. Como assim, professora? Mas o que tem a ver ficar à frente? Porque antes
o pontagrossense tinha o costume de ir na estação, para quê? Para ver quem estava chegando do trem, porque eles sabiam que muitas vezes chegava artistas, tinha apresentação, chegavam as novidades lá de São Paulo, de Curitiba, né? Acabavam chegando aqui. Então eles iam para ver esse movimento. Seria assim como se fosse o WhatsApp deles. Eles chegavam lá para saber o que estava acontecendo na rede social deles ali. Era ele. Ou simplesmente iam lá dar um tchauzinho para quem saía de trem, para quem voltava, chegava de trem, né? Para paquerar, né? Eles vestiam, olha, se vocês aqui, sabendo que a imagem está um pouquinho grande, mas eles iam de terno, as mulheres de vestido se arrumavam todas chiquetosas. E nos dias atuais, ou domingo à tarde, quem nunca foi passear no shopping mesmo, não querendo comprar nada, só para ir passear lá, dar uma descansada, tipo um sorvete, né? Então, são costumes que nós temos. Outra imagem que eu também gosto é passear nos terminais. Sabem que eu só fui me tocar desse nosso costume quando eu vi aqui, estudando aqui para falar das estações. Que antes eles pegavam o trem lá aqui na Estação Saudade e iam até onde hoje é a Casa da Memória. Então eles iam com o trem lá onde fica a Maria Fumaça, eles iam dali aquele trecho, mas por que é tão curtinho? Ainda pagavam a passagem, pessoal, não era de graça não. Para eles sentirem o gosto que era andar de trem, sentir como era andar de trem. Então você veja como o trem está enraizado, né, na nossa cultura, né? Então como era andar de trem. E hoje, com as construções dos terminais, muita gente ainda, no começo era, a mãe de vocês que falaram que não foi visitar aí os terminais, olha, acho que duvidem. Porque eu tenho certeza que todo mundo, quando construíram os terminais, pegava um ônibus e ia até o outro, até o terminal da Nova Rússia, até o terminal de Uvaranas, para conhecer, né? E hoje ainda tem gente que faz isso, a gente pega o ônibus para conhecer os terminais. Então, também é um costume nosso. Agora, eu quero voltar para a bancada. Vamos lá? Então, eu comentei que aqui eram imagens de Ponta Grossa, mas eu não falei que imagens que são essas. Além de ser imagens, lugares de Ponta Grossa, esses lugares aqui são muito importantes. Lembram o que eles são? Eu tenho certeza que vocês lembram. Eles são o quê? Patrimônios da nossa cidade, né? Então aqui a professora... Ui, quase que a professora derrubou a Vila Velha aqui, ó lá. Então aqui a professora, nós temos a Catedral, Vila Velha, o Parque Estadual de Vila Velha. Temos aqui a Estação Ferroviária, Estação Saudade. Aqui a Praça Marechal Floriano Peixoto. Igreja do Rosário. A Mansão Vila Hilda. Linda, né? Temos aqui o Centro de Cultura. Não, desculpe, pessoal, o antigo Fórum. Aqui o Centro de Cultura, que eles são quase da mesma cor, né? Ele confunde um pouquinho. E aqui a nossa catedral, certo? Então, eles são patrimônios da nossa cidade, que a professora trabalhou bastante os patrimônios, né? As minhas aulas começaram com a professora trabalhando os patrimônios, mas por que será, né, que a gente trabalha o patrimônio? Para manter viva a memória da nossa cidade. E trabalhei também bastante a importância desses patrimônios. E aí, eu soube, assim, por alguns comentários, que pais falando, professora, eu tive que passar na frente da Mansão Vila Hilda, porque ela queria conhecer a Mansão Vila Hilda. Fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham tido, né, a oportunidade de conhecer alguns patrimônios da nossa cidade, passar pela frente, né, se tiveram oportunidade de visitar, melhor ainda. E se não tiveram, não tem problema. Vão lá, que estão lá. Estão lá preservadinho, bonitinho para as conhecerem. Mas vocês lembram o que é patrimônio? Vamos ver? Então, o que é patrimônio? Patrimônio é tudo aquilo que pertence a um lugar, que seja considerado valioso para um povo, uma sociedade e uma região. Eu gosto sempre de dizer, não é que quando pergunto o que é patrimônio, é coisa velha. Fico bem triste quando falam isso, porque não é coisa velha, não é tudo que é velho que é um patrimônio. Então, o patrimônio ele tem que fazer parte da história daquele lugar, ou da comunidade, até mesmo do país.
Então, não é tudo que é velho. Se eu tiver uma casa lá, velha, caindo aos pedaços, que muitas vezes está abrigando pessoas de má índole, né? Pessoas assim que estão morando ali, será que ele vai ser um patrimônio? Ele tem alguma história para a nossa cidade? Não, não vai ser. E eu já expliquei também que os patrimônios, eles são tombados. Não é que nós vamos pegar o patrimônio e tombar, né, pessoal? De forma alguma, não vamos tombar patrimônio nenhum. Então, eles são tombados. O que é isso, né? Eles têm um livro onde ele é feito o registro, a história, e ele passa a ser preservado. Mas não é só por causa do livro que nós devemos preservar os patrimônios. Todos nós da nossa cidade temos que preservar esses patrimônios, não pichando, não estragando, certo? E claro que quem que a professora Andresa trouxe aqui? A mansão Vila Hilda, né? Que eu sempre brinco, né? Que é a minha predileta, porque ela é muito linda, tanto arquitetonicamente, quanto da história da família Tillen, quanto da parte da evolução econômica da nossa cidade. Ela foi muito importante. Está aberta, dá para, acho que agora, não tenho muita certeza o que eu vou falar, mas eu acho que está aberta para visitação, né, tomando todos os cuidados, ou até mesmo passando na frente, vocês já têm uma imagem como esse patrimônio é bonito. E também vimos o que é um patrimônio material, lembram? Então, patrimônio material é o conjunto de edifícios, obras de artes, documentos, monumentos, fotos e outros objetos pertencentes a um lugar. Aqui a professora trouxe a Casa da Memória, a Catedral com a Praça Marechal Floriano Peixoto e a Mansão Vila Hilda. Sempre vai estar aqui, sempre eu vou estar falando um pouquinho da Mansão Vila Hilda. Um jeitinho para vocês lembrarem o que é um patrimônio material. Patrimônio material é aquele que você pode tocar, pegar, né? Tudo que você pode tocar e pegar é um patrimônio material. Trouxe só alguns exemplos, mas vocês sabem que tem vários outros na nossa cidade. Tem, então, o material, o imaterial. O que é o imaterial? É aquele que se relaciona com a maneira como os diferentes grupos sociais se expressam, por meio de suas festas, saberes, fazeres, ofícios, celebrações, rituais e lendas. Quem a professora trouxe aqui? A capoeira, a festa do divino e a missa em festa. Então, mas pode ser a nossa comida, pode ser a comida, o feijão tropeiro, já que nós já falamos, né? É um patrimônio. A nossa lenda de Vila Velha, a lenda das pombinhas, é um patrimônio. As nossas celebrações, muitas vezes religiosas, são patrimônio. Então é isso, gente, é a memória da nossa cidade, né? É a memória ali, mas muitas vezes esse patrimônio vale a pena, ele não tem registro, pessoal. Ele vai sendo passado de família por família e acaba se tornando o nosso patrimônio imaterial, certo? O último, mas não menos importante, que é o patrimônio natural. Então, são paisagens pouco transformadas e preservadas pelo homem, fazendo parte da memória humana, integrante da história das sociedades. Então, aqui eu trouxe o Buraco do Padre, Cachoeira da Mariquinha e o Capão da Onça. Aqui eu trouxe patrimônios que, por coincidência, têm água, mas para ser um patrimônio natural não precisa exatamente ter água. Como ali, se vocês forem visitar o Parque Estadual de Vila Velha, se vocês forem só na parte dos arenitos, não tem água. E é um patrimônio natural de Ponta Grossa. Então, ele tem que ser bem cuidado e ele não pode ter, o homem não pode ter havido muitas transformações naquele lugar. E aqui na nossa cidade, vocês lembram que Ponta Grossa tem uma coroa por quê? Porque ela é princesa dos Campos Gerais. Então aqui a gente tem vários patrimônios naturais muito bonitos que vale a pena conhecer na nossa cidade. Então, pessoal, a professora trouxe aqui um pouquinho da história de Ponta Grossa. Claro que a gente poderia trabalhar várias e várias outras coisas, vários e vários outros temas, mas o tempo é curto. Mas uma coisa, assim, quando eu falo em patrimônio, que o maior patrimônio que nós temos na nossa cidade é o seu povo.
Então, quando eu falo isso de preservar, vocês, crianças aí, vão ter que também aprender a se preservarem, tomando certos cuidados, sempre mantendo o distanciamento. Eu sei que a vontade de chegar e abraçar a professora vai ser grande, cumprimentar, estar junto com o amiguinho. No momento, não vai ser possível, né? Então, se cuidem, mantenham o distanciamento, usem a máscara, como a professora já falou, sigam todas as regras, porque a gente quer, sim, voltar nas aulas com segurança e preservando a vida de vocês. Antes da professora terminar, eu quero lembrar uma passagem do ano passado. Quando eu iniciei minhas aulas aqui no programa, eu comecei com vocês, convidando vocês para nós fazermos o quê? Um passeio, não era? Um passeio virtual pelos patrimônios da nossa cidade. Estão lembrados? Esse ano eu estou mais ousada, não quero passear, eu quero viajar com vocês. Eu quero convidar vocês, então, para nós fazer... Ai, perdão, pessoal, esqueci desse último slide aqui da diversidade étnico-cultural. Então, né, pessoal, a professora já estava esquecendo de falar da diversidade étnico-cultural, né? Então, vamos olhar essa imagem aqui. O que vocês estão vendo nela? Várias crianças com roupas diferentes, né? Cor de cabelos diferentes, e ali a gente pode até notar pelo estilo delas de culturas diferentes. E isso é a diversidade. São todas, cada um com o seu jeitinho, mas todos de mãos dadas, né? Em torno do nosso planeta. E isso que a gente quer quando fala em diversidade cultural, o respeito de todas essas culturas. Então, vamos ver lá. O que é diversidade? Então, ela inclui-se a cultura, hábitos, práticas, expressões culinárias de um determinado grupo, ou seja, a junção da criação mais a prática. E tudo isso aqui a gente consegue ter a partir do momento que a gente respeita a diferença. Nós temos que agradecer que o mundo ele é muito colorido, né? E todas as cores são permitidas. Então, a gente tem que o quê? Respeitar. Por isso que vocês tiveram a aula de diversidade étnico-cultural, que provavelmente nesse ano a gente vai voltar, vai bater bastante esse tema aí. Então, agora, né, vamos lá. Vamos ver se nós conseguimos, né, o nosso objetivo. O que era o nosso objetivo? Relembrar os conteúdos de história de 2020. Um pouquinho conseguimos sim, né? Ativou a memória de vocês? Estão preparados agora, segundo ciclo, para essa jornada histórica que nós vamos ter? Então, conseguimos. Vamos pôr uma carinha feliz aqui que nós conseguimos. E agora sim, eu quero fazer aquele convite. Eu não quero convidar vocês para nós fazer um passeio. Então, nós vamos fazer uma viagem. E essa viagem, eu vou levar vocês para um passado bem distante. Lá no início de tudo, lá na pré-história, como também eu posso estar trazendo vocês para o nosso presente. Então, vamos estar viajando historicamente. Vocês querem viajar comigo? Vamos lá? Então, sejam todos bem-vindos nessa aventura e olha só quem já está preparado para ir nessa viagem comigo. O homem lá da pré-história. Até construir um computador. Está lá pronto para as aulas remotas? Que tal, hein? Brincadeira, né? Vocês sabem que na pré-história não tem computador. Mas eu quero contar com a presença de vocês para as nossas aulas de história. Que vocês sejam muito bem-vindos, tanto aqui, nas aulas, aqui na TV, né? Nas aulas remotas, como lá na escola de vocês, pessoal. Então, um grande beijo, até a próxima aula e tchau, tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Essa aula vai ser um pouquinho diferente, porque muitos conteúdos desses aqui vocês já viram, né? Mas nós vamos relembrar para vocês poderem aprender cada vez mais. Então vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Mas antes de nós vermos o objetivo, eu quero pedir para vocês conversarem aí com o papai, a mamãe, a avó, a tia, quem mora com vocês, para deixar separadinho alguns materiais. Porque nós vamos usar esses materiais na aula e depois para vocês irem buscar,
ficar muito corrido, né? Não dá tempo de vocês verem o que é para fazer. Então, o que vocês vão precisar? O caderno, né? Sempre nas aulas de geografia vocês precisam estar com o caderno junto de vocês. O estojo com lápis, borracha, caneta. Qual o caderno, professora, que a gente vai usar? Aquele caderno lá da escola que a professora de vocês mandou para casa com as atividades do Vem Aprender. Então, o caderno, o estojo, uma tesoura. Quem não tem uma tesoura pode pegar uma régua. E também canetinhas coloridas. Ah, mas eu não tenho canetinhas coloridas, então vocês podem pegar lápis de cor. Se por um acaso você não tem nem canetinha, nem lápis de cor, pode ser com o lápis de escrever mesmo. E uma folha, se tiverem uma folha sulfite, se não tiverem, pode ser uma folha de revista, de jornal ou até mesmo uma folha do caderno. Pede para alguém ajudar vocês a tirar uma folha para não desmontar o caderno inteiro. Combinado? Então, enquanto eu vou lendo o objetivo, vocês já vão agilizando esses materiais aí. O objetivo da aula de hoje é identificar seu lugar de vivência e sua hierarquia. Nós vamos observar, vamos relembrar onde nós moramos. E o que é hierarquia? É aquilo que vai desde o pequenininho até o maior. O que será o pequenininho no meu lugar de vivência? Ah, nós já vamos ver. E o grande, o que será no meu lugar de vivência? Também vamos ver daqui a pouquinho. Para começarmos a nossa aula, eu vou ler para vocês um poema. O nome desse poema é Casa e Casas. Prestem atenção lá. Gosto muito da minha casa. Ela é grande e bonita. Muita gente mora nela. Ela alegra a minha vida. Todos têm sua casa. A do passarinho é o ninho. A do tatu é o buraco. A da lagarta, a folhinha. A tartaruga e o caracol levam a casa aonde vão. É na sua casa que o totó esconde-se do trovão. O coelho mora na toca, o peixe no aquário. O macaco mora no galho e o jacaré na beira do rio. Cada casa é diferente, seja grande ou pequena. Todos que nela moram vivem felizes e contentes. Sobre o que será que estava falando este poema? Pensem lá, vocês já sabem ler, todos vocês. Vamos ver lá sobre o que é que está falando esse poema. Qual é a principal palavra que aparece nele? Olhem lá, está falando que cada um tem a sua, que a do passarinho é o ninho, né? O passarinho vive lá no ninho. O tatu, já viram o tatu-bola? Ele mora lá no buraco. A lagarta mora onde? Lá na folhinha. Quem mais que apareceu ali? Apareceu, olha, a tartaruga e o caracol. Diz assim, levam a sua casa aonde vão. Olha aqui, ó, a casinha do caracol e a casinha da tartaruga. Estão vendo? Também falou do cachorrinho que ele se esconde lá para fugir do trovão, né? Porque eles têm medo do trovão. Do coelho, ó, o coelhinho aqui que mora lá na toca, o peixinho no aquário, mas tem uns peixinhos que moram aonde? Lá no rio, lá no mar, não é verdade? O jacaré na beira do rio e o macaco no galho. E estava falando de vários animaizinhos. E estava contando o quê? Estava contando onde eles moram. Estava contando onde é a casa deles. Como todos esses animaizinhos têm suas casas, nós também temos. Eu tenho a minha casa e vocês também têm a casa de vocês. Então, a palavra que mais se repetiu nesse poema é a palavra casa. Olhem bem para a telinha e vamos ver se vocês conseguem descobrir quantas vezes apareceu a palavrinha casa. Eu vou dar um tempinho, ó, vou sair da frente para vocês poderem observar e contar na televisão, contar no celular, no computador, quantas vezes apareceu a palavrinha casa. Vamos ver lá? Contem lá, bem bonito, todos sabem.
Vou ajudar vocês para quem não conseguiu. Olha lá. Uma, aqui em cima, lá no título. O título também vale. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais alguma? Tem. 7. 7 vezes apareceu a palavrinha casa. Agora que nós já vimos que todos os animais têm a sua casa, nós vamos representar a nossa casa. E é para isso que eu pedi para vocês trazerem um papel. Nós vamos representar a nossa casa com uma dobradura. Tenho certeza que muitos de vocês já sabem fazer. Quem não sabe vai aprender ou vai relembrar de como faz. Vamos lá? Olha só. Aqui nós vamos ter um papel, por isso que eu pedi para vocês fazerem o quê? Pegarem esse papel. O meu é uma folha de sulfite que eu cortei um pedacinho para ficar mais fácil. Vocês podem pegar uma folha de caderno. Geralmente a folha de caderno é como? Ela é assim, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer. Essa folha, ela tem o formato de um triângulo, de um retângulo, desculpe. Retângulo aqui, ó, maior e aqui menor. Para fazer essa dobradura, nós precisamos de um quadrado. Então, vamos ver como é que faz um quadrado? Olha só, eu tenho a folha aqui. Eu vou dobrar essa folha assim, olha. Para ficar aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem que ficar bem retinho. Bem retinho. E vou apertar, olha. Ficou bem retinho, estão vendo, ó? E sobrou um pedaço aqui do lado, olha. Este pedaço que sobrou aqui do lado, nós vamos, olha, recortar. Então, dobrou, deixa dobradinho mesmo para ficar bem retinho aqui na hora de cortar. Então, eu vou pegar aqui a tesoura e vou recortar, certo? Eu vou virar aqui para mim. Olha só, recortando, olha, este pedacinho aqui. Esse pedacinho que sobrou, a gente pode deixar de lado. Vocês podem usar para desenhar o que vocês quiserem. Ficou aqui um quadradinho. Ó, quando eu abri, ficou um quadradinho. Agora sim nós vamos fazer a dobradura da casa. Como é que nós vamos fazer a dobradura da casa? Dobra esta folha no meio, olha. Dobrou no meio, pontinha com pontinha. Vocês já são bem espertos e sabem fazer. Olha, pontinha com pontinha, ficou assim. Aperta bem para ficar bem marcadinho. Estão vendo? Agora abre e dobra de novo, mas para o outro lado. Agora nós dobramos de cima para baixo, certo? Abriu, dobra da direita para a esquerda. Fez assim, ó. Dobrou de novo, pontinha com pontinha, olha lá. Pronto. Dobramos de novo, aperta bem para ficar marcadinho, olha. Ficou da mesma forma. Agora abriu. Estão vendo que ficou essas linhas marcadas aqui? É essa linha que vai nos ajudar a fazer a nossa casa. A partir deste quadrado, nós montamos a nossa casa. Olha só, eu dobro esta pontinha aqui de cima até chegar aqui, ó, onde ficou a marcação. Assim. E o outro ladinho também, olha lá. Tem problema se ficar um pouquinho tortinho, depois vocês arrumam. Olha só. Pronto. Olha como ficou a minha casa. Para nós podermos fazer a atividade, eu vou pegar esta casa e vou colar aqui neste quadro. Então, vamos pegar um pedacinho de fita para ela poder colar ali. Um pedacinho, acho que já deu. Vou colocar bem no meio. Agora, vocês podem pegar a casa de vocês e colocar bem no meio do caderno. Ah, professora, mas a minha casa ficou muito grande. Então, coloca em cima de uma outra folha para nós podermos fazer a atividade. Então, olha só, vou colar aqui para depois ela não cair, né? Senão ela fica meio molenga e ela cai. Essa minha casa, ela não tá muito bonita, né? Tá faltando algumas coisas.
Então, o que eu vou fazer por primeiro? Por primeiro, eu vou fazer o telhado desta casa. Vocês façam como vocês quiserem. Lembra lá, com canetinha ou com o lápis de cor. Vou fazer o telhadinho aqui, ó. Ó, o telhadinho da minha casa. Vão fazendo também. Pronto, o telhadinho da minha casa. Façam a de vocês também. Além do telhadinho, eu também vou fazer uma porta. A porta da minha casa vai ser azul. Vamos lá. Pegar uma canetinha azul e vou fazer a portinha da minha casa. Senão, não tem por onde entrar, né? Uma portinha da minha casa. Joia, fez a portinha da casa. Agora que nós já temos a nossa casa, vamos lembrar lá. No poema dizia assim, que cada um tem a sua casa. Então, essa casa que eu fiz aqui é a minha. Se é a minha casa, eu vou desenhar eu ali. Mas vocês não liguem, porque eu não sei desenhar muito bem. Vocês, eu acho que sabem desenhar melhor do que eu. Eu vou fazer aquele bonequinho de palitinho. Sabem como é que é? Assim, ó. Vejam lá que eu tenho que ser menor do que a porta, né? Por que eu tenho que ser menor que a porta? Porque geralmente nós não somos do tamanho da porta. Então, cuidado lá. Vou fazer um olhinho, uma boquinha e vou fazer um cabelinho. Pronto, olha eu lá dentro da minha casa. Vou escrever aqui, ó. Eu. Certo? Então, olha só. Está eu dentro da minha casa. Combinado? Acho que deu tempo de todos fazerem. Vejam lá, enfeitem bem bonito. Depois, se vocês quiserem, vocês podem enfeitar mais a casa de vocês, né? Podem colocar florzinha, pode pintar o telhado. Esta minha casa, ela está em algum lugar ou ela está voando? Não, ela não está voando. Esta minha casa, ela fica dentro de alguma coisa. Como assim dentro, professora? Essa minha casa, ela fica em um bairro. Algumas crianças que moram na zona rural, que estudam na escola Maria Eulina, Maria Elvira, Cláudia Mascarenhas, elas moram aonde? Num distrito, que não é um bairro. Então, essa minha casa está dentro de um bairro e de algumas crianças está dentro de um distrito. Então, a minha casa está dentro de um bairro, na grande maioria de vocês, não é verdade? Então, vamos fazer aqui, ó, a minha casa, e eu vou desenhar agora com uma lápis, com uma canetinha azul. Vocês podem fazer, lembrem lá, com a cor que vocês quiserem, ou então com o lápis escrever mesmo. Olha só, a minha casa fica dentro de algo, olha. Esse que eu fiz em azul é o meu. Vou escrever aqui. Olha lá. Bairro. Certo? Então, eu dentro da minha casa e a minha casa fica em um bairro. Muito bem. Esse meu bairro, que nós já vamos ver todos os bairros da nossa cidade, ele fica, como eu acabei de dizer, dentro de uma cidade. Me digam lá, como é o nome da nossa cidade? O bairro eu não posso falar, porque cada um de vocês mora em um bairro diferente, né? Mas e a nossa cidade? É uma só. Como é o nome da nossa cidade? Vamos lá? Quem sabe? Ah, eu acho que vocês já sabem, mas eu já vou contar. Então, o meu bairro fica dentro de uma... Olha só, um outro círculo aqui em volta. Olha lá. Este meu bairro fica dentro da cidade de Ponta Grossa. A nossa cidade. Muito bem. Parabéns para quem acertou. Ponta. Vou escrever aqui embaixo. Grossa. Ponta Grossa é a nossa cidade. Muito bem. Então, vamos repetir lá. Eu, dentro da minha casa,
dentro do meu bairro e dentro da minha cidade. Muito bem. No Paraná tem muitas cidades, né? E aí nós podemos saber, e eu acabei de dar a dica também, que nossa cidade está dentro do estado do Paraná. Então olha como está aumentando. Lembra que eu falei lá no objetivo que é do pequenininho para o maior? Então nós já saímos do eu pequenininho e já estamos na cidade, que é um pouquinho maior. Vou pegar uma outra cor de canetinha. E agora nós vamos colocar aqui a nossa cidade dentro do nosso estado. Olha só, um pouco maior. Como será o nome do nosso estado? Eu já disse. Vamos escrever, eu vou escrever aqui em cima, para não ficar muito misturado aqui embaixo. Então, olha só. Nome do nosso estado, Paraná. Olha a letra, vamos fazer bem caprichado. Então, o nosso estado é o Paraná. E o nosso estado fica dentro de um país que é um pouco maior. Como será o nome do nosso país? Quem sabe? Ah, eu acho que todo mundo já sabe. O nome do nosso país é Brasil. Então é maior ainda, certo? Então aqui, ó, em volta de onde nós fizemos o Paraná. Olha que grandão que está ficando. Então, o nome do nosso país é o Paraná. Vou escrever... Opa, desculpe. O nome do nosso país é o Brasil. O Paraná é nosso estado, né? Joia! Então, agora vocês já fizeram. Bem bonito. Do pequeno, que sou eu, até o grande, que é o país. Muito bem. Então, agora vamos relembrar como é o mapa de cada um desses locais que nós já vimos. Combinado? Então vamos lá. Eu, né? Eu e vocês, cada um de nós, moramos onde? Dentro da nossa casa. Muito bem. Cada um de nós moramos dentro da nossa casa, como nós já fizemos ali na atividade. A dobradura da nossa casa. Aí, a minha casa fica dentro de onde? Vocês já sabem. A minha casa fica dentro de um, olha lá, bairro, do meu bairro. Vamos ver agora se vocês acham o bairro de vocês. Lembrem lá, nós temos 16 bairros, mas dentro desses bairros nós temos vilas um pouquinho menores. Pode ser que você não ache o nome da sua vila, mas você acha o nome do seu bairro, tudo bem? Então, olha só, esses são os bairros de Ponta Grossa. Eu vou ler para vocês cada um deles e vou apontar aqui, para ver se vocês identificam o de vocês. Quem ainda não lembrava, né? Olha só, esse amarelinho é o bairro de Periquitos. Aqui do ladinho do bairro de Periquitos, nós temos o bairro da Boa Vista, esse rosa aqui, ó. Talvez vocês não estejam enxergando, mas a cor vocês estão vendo. E aí eu já estou mostrando para facilitar. Aqui do ladinho da Boa Vista nós temos esse verde, se chama Chapada. Então, Periquitos, Boa Vista e Chapada. Embaixo aqui nós temos o bairro do Contorno. Alguém de vocês mora nesse bairro? Aqui, ó. Do ladinho do Contorno, esse outro verde mais escuro, chama-se Nova Rússia. Já ouviram falar? Em cima da Nova Rússia temos o bairro Órfãos. Alguém de vocês mora nesse bairro? Quem não sabe, pergunta lá para a mãe, para o pai, para a avó, né? Do ladinho do bairro Órfãos tem o bairro Jardim Carvalho. Conhecem? Aqui bem pertinho também temos o bairro Neves. Olha quantos já foram. Aqui embaixo do bairro Neves nós temos Uvaranas, que é esse em azul. E aí do ladinho temos o outro, chamado Olarias.
Olhem só como o bairro do Varanas é grande, do Olarias é um pouquinho menor e tem um aqui bem grandão, né? Aqui do ladinho do Olarias temos oficinas. Quem de vocês mora em oficinas? Aqui do ladinho de oficinas temos o bairro Estrela. Conhecem? Já ouviram falar esse bairro? Do ladinho do bairro Estrela temos o bairro Ronda. Muitos de vocês já escutaram ano passado nas aulas a história de algum desses bairros, né? Por que eles têm esse nome? Lembram? Aqui no meio, o que será que tem? O nome desse bairro é o Centro, joia. Ainda faltam dois. Esse azul clarinho aqui, que se chama Colônia Dona Luísa, é o nome desse bairro. E este bem grandão aqui, ó, que eu falei para vocês, é o bairro Caracará. Olha o tamanho dele. Então, esses são todos os bairros da nossa cidade, mas algumas vilas que estão dentro desses bairros não aparecem. Por isso que vocês podem estar falando, ah, professora, mas o meu não apareceu. Então, se o teu não apareceu aqui, porque ele é uma vila, a vila é um pouquinho menor do que o bairro, certo? Então, nós já vimos eu dentro da minha casa, dentro do meu bairro e todos esses bairros da nossa cidade. Esses bairros estão dentro do quê? Lembra que nós fizemos atividade? Esses bairros estão dentro da cidade de Ponta Grossa. Então, a minha casa, o meu bairro e a minha cidade de Ponta Grossa. Vamos ver lá um mapa da nossa cidade? Olha só. A nossa cidade tem um espaço muito grande, um território muito grande. A concentração de pessoas, todos aqueles bairros estão mais aqui no meio, né? Existem áreas ainda bem afastadas que não tem pessoas morando. Tem algumas chácaras, né? Tem a zona rural que vocês também já aprenderam. Olhem que do ladinho da nossa cidade tem várias outras, né? Que vocês também já viram, que elas são vizinhas. Pois nós vamos ver de novo para vocês não esquecerem. Esta minha cidade fica dentro do meu estado. Como é que é o nome do meu estado? Estado do Paraná. Vamos repetir lá, que quanto mais a gente repete, mais a gente grava. Minha casa, meu bairro, minha cidade e o meu estado. Olhem só lá o mapa do Paraná. Esse é o nosso estado. E aqui do ladinho já tem, ó, o nosso estado dentro do nosso país, mas nós já vamos chegar lá. Lembra que eu falei para vocês? O nosso estado tem 399 cidades. E nós moramos em uma delas, que se chama Ponta Grossa. E aí, por último, nós temos o quê? O meu país, que se chama Brasil. Vamos repetir lá comigo? A minha casa, o azul, o meu bairro, o laranja, a minha cidade, o verde, o meu estado e o amarelo, o meu país. E olha lá o mapa do Brasil. Aqui está o mapa do Brasil, com 26 estados. Todos esses estados aqui, e olha o nosso Paraná aqui na região sul, ok? Então agora o que é que nós vamos fazer? Lá no caderno, vocês vão anotar o nosso objetivo de hoje e vamos anotar o que foi que nós aprendemos. Por que nós precisamos fazer isso? Porque senão amanhã a gente já esqueceu. E aí a gente vai para a escola e a prof vai perguntar: o que vocês viram na aula de geografia na semana passada? E vocês vão falar: eu não me lembro. Se estiver anotadinho, vocês podem lembrar, ler e contar para a prof o que foi que vocês aprenderam, certo? Então lá no caderno vocês escrevam assim, ó. Quem já fez uma outra atividade, passa um traço com um lápis de cor bem bonito. Não vai começar a escrever no meio do caminho que vira uma bagunça. Passa um traço bem bonito e escreve geografia. Depois que você escreveu geografia, você vai pular uma linha. Vocês já são grandes e conseguem escrever rapidinho. Pula uma linha, então, depois que escreveu geografia, e vai escrever lá o nosso objetivo.
É claro que está sendo formado aqui, eu vou esperar um pouquinho para vocês poderem copiar. Então, eu vou repetir. Geografia, pula uma linha. Depois que pulou uma linha, escreve o nosso objetivo de hoje. Objetivo, 2 pontos. Olha a letra lá, bem caprichada. Identificar seu lugar de vivência e sua hierarquia. Identificar seu lugar de vivência e sua hierarquia. O que é a hierarquia que eu falei para vocês? Que vai do menor para o maior. O menor sou eu e o maior é o nosso país. É claro que tem muito mais, tem o planeta, tem os continentes, mas isso nós vamos ver pouco mais para frente. Será que deu tempo de todos escreverem? Identificar seu lugar de vivência e sua hierarquia. E agora, para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos lá o que nós aprendemos. Então, o que aprendemos? Depois do objetivo, pulem uma linha também para não ficar tudo amontoado. E escreve lá, o que aprendemos? 2 pontos. O que será que nós aprendemos hoje? Depois de o que aprendemos, também pula uma linha aqui, ó. Eu deixei um espaço para vocês saberem que é para pular uma linha, para não fazer tudo amontoado, né? Faz com calma, que vai dar tempo de todos escreverem. E aí, semana que vem, quando vocês forem para a escola, vocês contam para a prof o que foi que vocês aprenderam na aula de geografia de hoje. Combinado? O que foi que nós aprendemos então? Nossa casa fica em um bairro. E este bairro, ó, nossa casa fica em um bairro. Dentro de Ponta Grossa, no estado do Paraná e no país Brasil. Então, copiem lá com uma letra bem caprichosa, sem fazer um monte de borradeira, por isso tem que fazer a lápis para poder apagar se estiver errado. Quase, acho que a maioria já terminou. Quem já terminou de escrever já pode fechar o caderno. E nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Então, estamos terminando a nossa aula de geografia. Semana que vem teremos outra e todas as semanas teremos uma aula de geografia para trazer cada vez mais coisas diferentes e interessantes para vocês. Certo, crianças? Muito obrigada pela companhia de vocês e espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayla e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E aí, animados, crianças? Querem saber o que nós vamos aprender hoje? Então, vamos ver o nosso objetivo. Olhem lá, crianças. O objetivo da nossa aula de hoje é ler e representar números naturais menores que 1000. E aí, crianças? Vocês já pensaram nos números? Onde nós encontramos os números? Já pararam para pensar? Será que nós encontramos os números somente na sala de aula? Sim? Não? Será que é somente nos livros de matemática que os números estão presentes? Não sei, professora. Ah, não sabe? Então vamos ver aqui com a professora, crianças. Onde nós podemos encontrar os números? Será que os números estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia? Será, crianças? Então olhem lá, os números estão em todos os lugares, crianças. Vocês já pararam para pensar nisso? Os números estão na placa do carro, do ônibus, do caminhão, da moto, certo? Os números também estão no número do telefone, no número do telefone celular, da mãe, do pai, da tia, da avó, certo, crianças? Muito bem! Onde mais vocês acham que os números estão presentes? Olhem lá! No relógio! Muito bem! Os números estão no relógio para marcar as horas. Perfeito, crianças! Onde mais? Olhem lá!
No calendário para marcar os dias. Perfeito, crianças! E temos um último lugar que a professora trouxe aqui para vocês, no mercado. Vocês já pararam para pensar, crianças, que os números estão muito presentes no mercado? Já perceberam isso? Já pararam para ver, crianças, que o número está nas embalagens dos produtos que vocês compram? Está lá quando vocês vão pesar também um produto. Muito bem, também estão no dinheiro que nós vamos pagar lá as coisas que compramos. Olha só em quantas coisas o número está presente somente em um lugar. Somente no mercado ele está presente em vários lugares. E aí? Falem aí para alguém que estiver com vocês. Qual lugar mais vocês conseguem pensar que o número está presente? Aonde? Isso, no número da sua casa. Perfeito, nós também utilizamos o número para colocar na nossa casa, para identificar a nossa casa. Muito bem, crianças. Vocês já tinham pensado que os números estão em todos esses lugares? Sim? Não? Ah, mas quem não tinha pensado agora já sabe, certo? Quando vocês saírem passear com os pais ou com algum familiar, vocês podem começar a olhar ao seu redor e perceber como os números estão presentes no nosso dia a dia. Certo, crianças? Muito bem. Olhem lá, crianças. Com os números, nós podemos fazer o quê? Contar. Contar quantos gols o seu time fez. Ou até mesmo contar quantas bonecas eu tenho, certo? Muito bem! Nós podemos também ordenar em primeiro, segundo ou terceiro lugar em uma competição, ou até mesmo ser o primeiro da fila, ou até mesmo sentar na primeira carteira pertinho da professora, não é mesmo? Muito bem! Os números também servem para medir. Medir a nossa altura, medir a nossa massa, medir a distância de um lugar ao outro, certo, crianças? Ótimo! E com os números nós podemos também codificar. Mas o que é codificar, crianças? Muito bem, codificar é nas placas, percebam, crianças, nas placas dos carros nós temos números e esses números são os códigos, certo? Que a gente codifica para que eles não fiquem os mesmos números. Também nós utilizamos o código no número do telefone, certo? Porque nós não falamos o número do telefone, por exemplo, 9.999.000. Não, nós falamos pausadamente, nós falamos 99999, porque é um código, certo, crianças? Ótimo! Muito bem, então olhem aqui o que a professora trouxe para vocês. Então nós podemos concluir que os números são muito importantes em nossa vida, certo? E eles estão presentes no nosso dia a dia, em todas as coisas que nós fazemos, mesmo que a gente não perceba, tudo bem? Então vejam lá, crianças. Vocês conseguem observar os algarismos que estão na imagem? Chega aí pertinho da TV para vocês conseguirem ver se vocês encontram os algarismos que estão aí. E aí, crianças, conseguem encontrar? Olha só, então a prof vai fazer uma pergunta para vocês. Qual é o número, qual é o algarismo que está embaixo do gato? E aí, vocês conseguem encontrar? Olha! É o algarismo 6, muito bem! E aí, qual é o algarismo que está em cima da chaminé? Olhem bem aí na casa de vocês, crianças. Encontraram? Olhem lá. Isso mesmo, é o 3. Ótimo! E qual é o algarismo que está entre o cachorro e a Joaninha? Será que vocês sabem? Olhem lá, é o algarismo 1. Muito bem, crianças, perfeito! Vamos ver o resto dos números que estão escondidos?
Olhem lá, o algarismo 1 vocês já encontraram. Olha o algarismo 2 aqui na cerca, o 3 também vocês já encontraram, o 4 aqui na árvore, o 5 está aqui na casa, o 6 vocês também encontraram, foi o primeiro algarismo, o 7 está aqui no telhado, o 8 está aqui na árvore e o 9 está ao lado da casa. Ah, professora, mas eu já aprendi esses algarismos. Ah, eu sei, crianças. Desde a educação infantil vocês vêm aprendendo eles, não é verdade? Mas hoje a professora trouxe eles aqui para mostrar para vocês que com esses algarismos vocês podem montar qualquer número que vocês quiserem. Então, se vocês conhecem esse número, crianças, vocês conhecem qualquer outro número e podem montar qualquer outro número, certo, crianças? Muito bem, então vamos ver ali com a professora o nosso quadro numérico? Observem, crianças, esse quadro numérico. Quais são os números que nós utilizamos para escrever esses números? Conseguem observar? Isso mesmo! Nós utilizamos os algarismos que a professora acabou de falar para vocês, certo, crianças? Muito bem! Vejam lá, o 1 está aqui, o 9 está aqui e eles estão espalhados pelo nosso quadro numérico. Ah, prof, mas você está falando de algarismos, está falando de números. Qual é a diferença, crianças? Muito bem, os algarismos, crianças, são símbolos indo-arábicos que vocês já viram com a professora Ana ali. São símbolos que nós representamos os números. E os números, crianças, são as quantidades, certo? Então vejam lá no nosso quadro numérico, crianças. Qual é a regularidade que vocês conseguem encontrar aqui na nossa linha, crianças? Vocês conseguem perceber alguma regularidade? Sim! Muito bem, alguém aí respondeu. Os números aqui aumentam de 1 em 1. Perfeito! Parabéns! Ótimo! E agora, crianças, vejam lá na nossa coluna, nossa primeira coluna, crianças. Qual é a regularidade que nós conseguimos encontrar na nossa primeira coluna? Será que vocês conseguem perceber? Conseguiram perceber, crianças, que na coluna os números aumentam de 10 em 10? Perfeito, muito bem! Olhem lá, crianças, ainda aqui na primeira coluna. Vocês observem a ordem das unidades, esse daqui. O número 1, ele se repete nas ordens da unidade. Vejam lá, até o final. Viram que legal? Assim como o 2, aqui na ordem das unidades, ele também se repete aqui. O 3, o 4 e assim por diante. Vocês perceberam isso? Muito bem. E a ordem das dezenas, crianças? Vocês conseguem perceber qual é a regularidade? Ai, que legal! Muito bem! Aqui na ordem das dezenas, crianças, eles aumentam de 10 em 10. Muito bem! Vejam, crianças, vamos pegar aqui o número 21. Esse 2 que está aqui, ele não é o 2. Lembram disso? Ele é o 20. O 3, aqui não é o 3, ele é o 30. Muito bem, crianças, vocês conseguiram perceber isso? E vejam, crianças, a ordem das dezenas, eles se repetem também. Aqui na primeira coluna, na segunda, na terceira, e eles aumentam de 10 em 10. Certo, crianças? E aí, conseguiram perceber que os algarismos do 0 ao 9 formaram todos esses números? Muito bem! Então agora, vamos para o nosso jogo. Vamos lá na bancada com a professora. Aqui, crianças, a professora trouxe um joguinho para vocês. Vejam, certo? Aqui nós vamos fazer um joguinho de dezena e unidade. Então, vocês podem fazer esse pratinho em casa, com qualquer pratinho, podem pintar um lado, podem pintar o outro e colocar aqui é dezena e aqui é unidade.
E a prof trouxe também uns feijõezinhos. E nós vamos fazer assim, a professora vai jogar aqui os feijõezinhos e depois nós vamos completar a nossa tabela, crianças, certo? Para ver qual número formou. Então, vamos lá. Vamos jogar. Olha lá, crianças! Vamos ver aqui na dezena quantos feijõezinhos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 feijõezinhos, crianças. Muito bem! Então, vamos colocar aqui na nossa dezena. 9 feijões. Muito bem. E agora, vamos contar aqui a nossa unidade? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Vamos marcar aqui na nossa unidade, crianças. E aí, crianças? Vocês sabem o número que formou? Sabem dizer para a professora qual é o nome desse número? Então, conta para alguém que está aí com vocês aí em casa, para ver se vocês vão acertar. Olha que legal! Será que vocês acertaram, crianças? Olha só, agora a professora vai montar aqui para vocês. Nós tivemos aqui, crianças, 9 dezenas. E como vocês já sabem, 9 dezenas não quer dizer que nós temos 9. Quer dizer que nós temos 90. Muito bem. 95. Olha que legal, crianças. E aí, acertaram em casa? Falaram o nome certo? Ótimo, perfeito, crianças. Muito bem. Então, vamos para o nosso próximo número que nós vamos fazer. Vou pegar os feijõezinhos de novo. Vou pegar um pouquinho menos agora. Deixa a prof colocar aqui fora e vamos jogar. Olha só, crianças. Vamos ver então? Vamos contar lá com a professora. 1, 2, 3 feijõezinhos na dezena. Então, vamos colocar aqui. Muito bem. Vamos contar quantos feijõezinhos nós temos na unidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feijõezinhos, crianças. Então, vamos colocar lá na unidade. 8. Muito bem. E aí, crianças? Vocês conseguem acertar qual é o nome desse número? Ah, muito fácil, não é mesmo? Muito bem, então fala para alguém que está aí com você para ver se você vai acertar. Falaram? Então vamos montar ele? Muito bem, como vocês já perceberam, crianças, o 3 na dezena, ele não vale 3, ele vale 30, muito bem. E o 8 na unidade, ele vale 8. Ótimo, crianças, então nós temos o 38. E aí, crianças, acertaram? Muito bem! Ótimo, crianças! Agora a professora vai complicar um pouquinho, tudo bem? Então vamos lá, a professora vai pegar esse daqui agora, que nós temos unidade, dezena e centena, certo? Então vamos colocar os feijõezinhos aqui. Deixa a professora pegar e vamos jogar os nossos feijõezinhos. Ótimo! Olha só, crianças! Vamos ver qual foi o número que nós formamos? Então, vamos colocar esse para cá e esse para cá que está mais para lá. Então, vamos começar pela centena, certo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 feijõezinhos, crianças. Então, vamos fazer o número 5 aqui. Muito bem. Agora, vamos contar a nossa dezena.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feijõezinhos na dezena. Vamos novamente fazer o algarismo 7 aqui. Muito bem. E agora vamos contar as unidades. Vamos lá? 1, 2, 3 feijõezinhos na unidade, crianças. Vamos ver lá qual foi o número que nós formamos? Olha só! E aí, crianças? Vocês sabem qual é o nome desse número? Então fala para alguém que está aí com você. Quero só ver se vocês vão conseguir acertar. E aí? Falaram? Então vamos ver, crianças, aqui com a professora. Vocês já perceberam que o número 5 na centena, ele não é o 5, certo? Ele é o 500, porque ele está na centena. Muito bem. O 7 na dezena, ele não vale 7, ele vale 70. Perfeito. E o 3 na unidade, ele vale 3. Qual foi o número que nós conseguimos encontrar? Isso mesmo, 573. Perfeito, crianças. Vamos jogar novamente os nossos feijõezinhos? Muito bem, então vamos lá. Vamos ver qual número nós vamos formar. Olhem lá, crianças. Muito bem, vamos então começar pela centena. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feijõezinhos. Então vamos marcar aqui na nossa centena. 7 feijões. Ok. Vamos contar a nossa dezena. 1, 2, 3, 4, 5 feijõezinhos na dezena. Vamos marcar novamente aqui na dezena agora. Perfeito. E agora, por último, vamos contar a unidade. Vamos lá. 1, 2, 3 feijõezinhos. Então, vamos novamente marcar aqui. E aí, crianças? Vocês sabem qual é o nome desse número? Olha só que legal! Então, conta para quem está aí com vocês. Quero ver se vocês vão acertar, crianças. Muito bem, então vamos lá montar ele novamente. Vocês já sabem, crianças, que o 7, ele não vale 7. Ele vale 700. Então vejam aqui na bancada com a professora. Olhem lá, isso mesmo, ele vale 700. O 5, crianças, ele não vale 5, porque ele está na dezena, então ele vale 50. E o 3 vale 3, muito bem. Perfeito, crianças. E qual número nós formamos? 753. Perfeito! E aí, vocês acertaram aí em casa? Ah, que legal! Então, vamos jogar uma última vez? Muito bem! Então, olhem aqui o pratinho que a professora vai jogar os feijõezinhos novamente. Vejam lá, crianças. Vamos colocar um pouquinho menos de feijões e vamos ver qual número formou. Vamos colocar esse mais para cá. Então, vamos lá, crianças. Vamos contar a nossa centena? 1, 2 feijõezinhos, crianças. Então, vamos marcar aqui na nossa centena. 2. Agora vocês já compreenderam a atividade, não é mesmo? Vamos contar a nossa dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem! Vamos marcar aqui na nossa dezena o algarismo 6.
Muito bem. E por último, vamos contar as unidades. Olha só que legal, crianças. Nós também temos 1, 2 feijõezinhos aqui na unidade, assim como na centena. Mas eles valem a mesma coisa? Não sei. Vamos ver então. Vamos marcar aqui na unidade. Muito bem. Então vejam lá, crianças. Qual foi o número que formou agora? Vejam que nós temos 1, 2 aqui na centena e o 2 aqui na unidade. Muito bem. E aí, eles têm o mesmo valor? Sim? Não? Fala o nome desse número para alguém que estiver aí com vocês. Muito bem. E aí, vamos ver se vocês acertaram? Vamos ver aqui, crianças. Então, vocês já perceberam que na centena, o 2, ele não vale 2, ele está na centena, ele vale 200, muito bem. O 6 que está na dezena, ele não vale 6, crianças, ele vale 60, muito bem. E o 2 que está ali na unidade, ele sim, né? Ele vale 2. Perfeito, crianças. E aí, vamos ver o número que nós formamos? 262. Acertaram? Ótimo, crianças, muito bem. E aí, gostaram dessa brincadeira? Gostaram desse jogo, crianças? Vocês podem fazer ele em casa, certo? Agora vamos com a professora ali na tela novamente? Então vamos lá. Muito bem. Agora, crianças, observem esses números, certo? Então, vejam lá, nós temos esse e esse número. A professora vai apontar lá, vejam lá. Esse número que a professora acabou de apontar aqui. Se vocês acham aí em casa que o nome desse número é 934, vocês vão bater uma palma. Se vocês acham aí em casa que o nome desse número é 394, vocês vão bater 2 palmas. E se vocês acham que o nome desse número é 769, vocês vão bater 3 palmas. E aí, crianças, quantas palmas vocês bateram? Quantas? 2? Muito bem, crianças! O nome desse número é 394. Perfeito! E aí? E agora esse número aqui, crianças? Se vocês acham que o nome dele é 934, vocês vão bater uma palma. E se vocês acham que o nome dele é 769, vocês vão bater 2 palmas. E aí? Quantas palmas vocês bateram? 2! Muito bem, parabéns, vocês estão muito espertos, crianças. Ótimo! E por último, nós temos esse número aqui. E só sobrou um nome, então, se vocês acham que o nome desse número é 934, vamos bater uma palma. Ótimo, crianças! Parabéns! E aí, gostaram da atividade de hoje? Gostaram do jogo que a professora trouxe para vocês? Eu espero que sim, crianças. Vamos ver o que nós aprendemos hoje? Vamos ver lá. Aprendemos que os números são muito importantes e fazem parte da nossa vida e que eles estão em todos os lugares, certo, crianças? Nós percebemos isso, certo? Relembramos e quando vocês saírem passear, vocês vão poder observar mais isso. Mas agora é hora de ficar em casa, certo? Muito bem. Aprendemos também, relembramos na verdade, que os algarismos do 0 ao 9 formam qualquer número. E esses algarismos do 0 ao 9 vocês já conhecem já desde a educação infantil. Então, se vocês conhecem eles, crianças, vocês podem montar qualquer número que vocês quiserem, certo? Muito bem, crianças! E brincamos com o disco das ordens, formando números com os algarismos do 0 ao 9. Formamos vários números,
certo? Muito bem. Vamos relembrar o nosso objetivo da aula de hoje? Olha lá, o nosso objetivo foi ler e representar números naturais menores que 1000. E aí, será que conseguimos atingir o nosso objetivo? Nós lemos e representamos os números? Sim, não é verdade? Conseguimos atingir com sucesso o nosso objetivo. Perfeito, então. Vamos ver a tarefa de casa? Olhem lá, então, a tarefa de casa para vocês. Será completar o quadro numérico com os números que estão faltando. Nós já vimos o quadro numérico e vocês são muito inteligentes, então vocês vão tirar essa atividade de letra, tá? Então, só completar ali e depois seguir o que a professora pediu ali. Pintar de azul o número antecessor do 23 e do 69. Ai, professora, o que é antecessor mesmo? Antecessor é um número que vem antes. Por exemplo, o antecessor do número 3 é o 2. Certo, crianças? Aí vocês vão pintar de verde o sucessor do 45 e do 89. Mas o que é sucessor? Vocês lembram? Ah, muito bem, é o número que vem depois. Por exemplo, o sucessor do número 3 é o 4. Perfeito, crianças. E daí vão pintar de amarelo o primeiro número da tabela e pintar de vermelho o último número da tabela. Muito bem. E aí, crianças, gostaram da aula? Eu espero que sim. Espero vocês então na próxima aula, certo? Um beijo! Meu nome é Ana e estudo na Escola Alda do Santo Sabonato. Não é difícil estudar de máscara. E sei que as outras crianças também vão conseguir. Então, crianças, agora tem que lavar as mãos por causa que está muito diferente. Lavar as mãos com água e sabão, passar álcool gel. Também tem que se cuidar. O distanciamento social e o comprimento é muito diferente.